Todo mundo voltando de férias hoje, que maravilha, Juliana, bem-vinda. Pois é, tem que voltar, né, Megali? Vou te falar, com o Trump ainda. Ontem o dia foi movimentado, trabalhei loucamente, até já era meia-noite, o homem não parava de falar, gente. Que dia, né? E acompanhar pela TV, depois ir dormir e seguir nas férias não é uma alternativa. A gente tem que contar para o nosso ouvinte quais serão, afinal, os impactos do governo Trump na economia brasileira. Ontem o dólar recuou um pouquinho e a bolsa subiu. O que isso significa, Ju? Pois é, bom dia, Megali, Roberta, bom Bom dia. dia para o nosso ouvinte. Olha, ontem a reação inicial ali do dólar em queda, a gente podia ver que enquanto o Trump fazia o discurso de posse, ele não falava ali de uma forma direta sobre a questão das tarifas, que havia muita preocupação de já impor as tarifas de importação já a partir daquele momento, imediatamente. Não que esse assunto não esteja preocupando o mundo todo, aqui no Brasil também, porque ele promete, inclusive ontem falou que está criando um departamento específico para poder administrar as receitas de importação. Então, isso vai acontecer. Ontem ele falou, aí depois do discurso, né, ele acabou falando que a partir do dia 1º de fevereiro pode impor tarifas de importação em torno de 25% para produtos do Canadá e do México. A China, por exemplo, já está ali o principal inimigo comercial dos Estados Unidos. Durante a campanha, ele falou várias vezes que vai sobretaxar principalmente os produtos chineses. Aqui no Brasil, a gente também pode sofrer com essa questão das tarifas de importação, porque se o Trump aumentar as tarifas de importação para os produtos entrarem lá nos Estados Unidos de uma forma ampla, como ele promete, obviamente que vai dificultar as exportações e o crescimento mundial. Agora, ele não entrou em detalhes, quando é que começa, ele disse que pode começar no dia 1º de fevereiro, ali para o Canadá, para os produtos do México, mas ele não entrou em detalhes. Eu acho, Megali, são tantas informações, né, que eu acho que é importante eu destaquei aqui algumas principais. Eu acho que, de uma maneira geral, fica muito claro que os Estados Unidos viraram as costas para o mundo. Não que eles, ao longo da história, tenham sido exemplos de país que se preocuparam com o mundo, mas, enfim, as nossas últimas gerações, né, nossos pais, nossos avós, a gente foi criado com essa percepção de que os Estados Unidos têm um papel como a principal potência do mundo de responsabilidade, de moderação geopolítica, econômica, etc. E ficou muito claro que houve ali um movimento do Trump de virar as costas para o mundo. Então, vocês que se virem, a gente vai pensar no nosso. Isso tem um impacto, pensando aqui na parte econômica, né, que são várias camadas, né, dessa entrada do Trump, mas olhando do ponto de vista econômico, uma medida que traz uma quantidade enorme de incertezas e riscos. Ao virar as costas para o mundo, ele está dizendo que vai pensar só nos Estados Unidos. Então, se no primeiro momento pensar só nos Estados Unidos e proteger os empregos locais, a produção local pode parecer muito boa para os Estados Unidos, isso também não está claro do ponto de vista de efeito prático. Como a gente tem falado muito aqui, aumentar as tarifas de importação significa também tornar os produtos dentro dos Estados Unidos mais caros. A mão de obra também, olhando para a questão da imigração, da expulsão dos imigrantes, dificultar a imigração ilegal, ir para a barreira ali, né, do México, para a fronteira do México, para poder, de uma forma bastante agressiva, ali imediatamente ontem já evitar a entrada de imigrantes, isso vai tornar a mão de obra mais escassa, principalmente a mão de obra mais barata, aumentando salários. Isso tem uma perspectiva de aumentar a inflação, aumentar juros nos Estados Unidos, que não é bom para o crescimento. Mas, enfim, do ponto de vista comercial, a gente tem essa preocupação. Muita gente pode estar pensando também que a gente foi beneficiado, o Brasil, do ponto de vista agrícola, no primeiro governo Trump, porque com a briga entre Estados Unidos e China, para retaliar os Estados Unidos, a China
passou a comprar mais produtos do Brasil, mais produtos agrícolas. A gente vendeu praticamente toda a nossa soja, mais de 70% da soja no passado, por exemplo, para os chineses. Agora, o que poderia acontecer é a gente vender mais ainda. Assim, o quanto mais ainda a gente poderia vender, o balanço não está muito claro em termos de impacto econômico. Se a China crescer menos e todo o impacto de produtos da indústria também que a gente vai ter, manufaturados, o balanço, segundo o próprio estudo aqui da Fundação Getúlio Vargas, é negativo. Então, é um mundo muito complexo. A parte do petróleo também, destaco para vocês, o Trump falou aquela frase, né? Perfure, baby, perfure, que ele vai perfurar, ele abandona o Acordo de Paris, ele quer mais petróleo, isso vai fazer, por um lado, o petróleo provavelmente ficar mais barato, maior oferta de petróleo. Por outro lado, em termos de preços, o Brasil é grande exportador de petróleo e pode ganhar menos também com o custo, o valor do petróleo, fora todo o impacto ambiental que passa a não ser uma política prioritária e onde o Brasil claramente tem vantagens competitivas em toda a exploração da economia verde. E, por último, eu queria destacar, Megali, para vocês, a questão, Roberta, também dos BRICS. Né? Você viu que o Trump falou, primeiro, que, antes de mais nada, que Brasil, América Latina, dependem muito mais da gente do que a gente deles. Né? Meio que estou nem aí, né, para a América Latina. Mas olhando para o Brasil dentro dos BRICS, que é o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, Arábia Saudita, Irã, ele mandou um recado claro: olha, se vocês estão armando aí para fazer uma moeda única e jogar contra o dólar, vocês não vamos ficar felizes, né? Ele fala aqui nos Estados Unidos. Estão ameaçando o BRICS do ponto de vista de retaliação, também caso esse grupo se una para fazer comércio com outra moeda, tirando o dólar como a moeda principal das negociações comerciais. E, Roberta, Megali, lembrando que o BRICS vai ter presidência brasileira esse ano, e o encontro do BRICS vai ser aqui no Brasil. Então, o Brasil vai ter que ter muita diplomacia para poder afastar qualquer tipo de ruído, de mensagem que possa causar efeitos de retaliação aqui para a economia brasileira, no sentido de ir para frente com essa medida de criar uma moeda e isso provocar retaliação por parte dos Estados Unidos. Enfim, é um ambiente bastante confuso, viu, Megali e Roberta? A gente certamente tem uma situação no mundo em que é bastante conturbada, num momento em que o Brasil também está bastante frágil do ponto de vista de situação macroeconômica para atrair investimentos, né? Toda essa discussão de gasto público. Então, a gente precisa fazer o nosso dever de casa, como a gente sempre fala, principalmente num ambiente bastante confuso e arriscado e tenso, como a gente vê a partir de agora com Trump na presidência dos Estados Unidos. Pronto. Ju, bom trabalho para você, até amanhã.